Quero me apresentar rapidinho. O meu nome é Ivan Rodrigues, como o Antônio já falou. Eu sou formado em ciência jurídica, sou advogado, fiz vários cursos de liderança e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu só queria dizer o seguinte: eu gosto muito da área de liderança. Por quê? Porque as pessoas crescem e se desenvolvem. Eu sou um verdadeiro apaixonado por isso. Eu gosto de ver as pessoas superando obstáculos e chegando no destino que está proposto para ela. Ela vivendo um propósito a mais, conseguindo passar por uma dificuldade e chegar num ponto maior. E eu vejo que esse time, essa equipe aqui, é realmente muito boa. E esse tema, ele vai melhorar mais ainda. Ele vai fazer com que você tenha condições de perceber coisas fora de você e dentro de você também. Eu dei essa palestra no Instituto do Câncer, lá na Dr. Arnaldo, não sei se vocês conhecem lá, aqui em São Paulo, para 150 gestores do hotel. E foi uma verdadeira revolução lá. Depois que eu acabei a palestra, o pessoal veio conversar, veio falar. E a mesma coisa eu espero que aconteça aqui, por isso eu quero que você aumente a sua expectativa. É claro que nós estamos num momento delicado, né, como o Antônio falou, mas eu gostaria que você aumentasse a sua expectativa de ganho, de ganhar uma expertise, de ganhar um treinamento que realmente vai fazer diferença para você. Tá bom? Ok? Deixa eu te explicar também como vai ser a dinâmica aqui da palestra. Então, em primeiro momento, falar sobre pessoas difíceis parece mais difícil falar do que propriamente você participar e conviver. Mas eu queria te dar eu queria te dar um toque assim. Eu tenho mais de 40 anos lidando com liderança, dos quais 25 anos eu tenho estudado. E as pessoas que o conteúdo fala que são difíceis, são as pessoas que mais me fizeram crescer e mais me ajudaram. Então, na verdade, nós vamos falar de pessoas que, estando com você, ela pode te ajudar. Ela pode fazer a diferença para você. Então, muitas pessoas, na sua gestão, quando lidam com pessoas difíceis, elas acabam fugindo das pessoas difíceis. Eu hoje já não faço mais isso. Eu prefiro exercer a liderança e agregar essa pessoa para que ela desenvolva e chegue no mais alto nível que ela se propôs a chegar. Tá bom? Então, nós vamos falar, primeiro, sobre os tipos que são considerados por esses médicos, né, esses doutores aqui, ó, doutores Hicks, eles consideraram alguns tipos de pessoas ao qual nós vamos projetar aí. Em primeiro momento, seriam observar os tipos. Tem várias coisas engraçadas e bem legais. No segundo momento, nós vamos falar das estratégias. Como você pode conviver ou abordar. Então, às vezes, você pode estar na recepção, ou em algum lugar onde você tenha contato. E aí nós vamos trazer essas estratégias para você saber, e o principal, você ter segurança. Esse é o principal. Você ter segurança para você lidar com uma pessoa dessa aqui, ó, desafiadora, né? E por que está escrito começar por mim mesmo? Porque o seu comportamento, muitas vezes, ele interfere na pessoa difícil. E aí envolve a terceira parte da palestra, que é o autoconhecimento. É você poder se entender, se compreender, se conhecer, para que você possa participar de uma forma melhor, ter mais harmonia e ser mais produtivo. Entendeu? Até aqui, ok? Parece que está todo mundo com a cara daquele cara ali. Mas de fato, é desafiador o tema, mas ele é muito bom. Então, quantos estão comigo? Vamos avançar? Que legal. É muito bom estar aqui com vocês, viu, pessoal? Ok, muito bem. O que acontece quando você tem... A gente está falando de pessoa difícil, né? Por exemplo,
quando você tem uma pessoa que ela é agressiva, o que acontece? Quando perto de você, ou mesmo no seu ambiente familiar, o que acontece? Normalmente, é uma ação e reação. Nós ficamos assim, ó, frustrados, decepcionados e angustiados. Mas eu quero te dizer que esse não é o único caminho. Esse caminho nós adotamos por falta de opções. E são essas opções que eu quero dar para você hoje, através desse conteúdo. Então, lidar com pessoas difíceis, como eu falei, para mim hoje, não chega a ser um prazer, né? Mas ele se torna para mim um desafio e eu não tenho mais essa frustração, essa decepção, essa angústia. Porque eu me expus a esse conteúdo. E esse conteúdo tem mais de 30 anos. Mas mais ou menos uns 10 anos atrás eu me expus a esse conteúdo. Então, vamos lá. Como a gente está falando de liderança, eu queria trazer rapidinho o conceito, o melhor conceito de liderança que eu já vi até hoje. Então, o que é liderar? É um esforço de exercer conscientemente, ou seja, intencionalmente. Quem é o líder? Ele é um cara intencional, que ele exerce influência dentro do grupo, num sentido que ele possa atingir metas de benefício. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso hoje. Nós estamos usando a nossa influência, o nosso conhecimento, para que você, esse grupo, atinja essas metas de benefícios permanentes que tem a ver com a necessidade real do grupo. Então, fiz uma visita aqui e eu percebi que talvez esse conteúdo fosse fundamental para você. Por isso que nós viemos trazê-lo hoje. Ok? Tá. Então, vamos lá. Os comportamentos que são considerados mais indesejáveis, né? Na tradução original, ele se refere a pessoas que você não consegue ficar perto. Pessoas que são, lidar com pessoas que são, ele diz assim, insuportáveis. Mas tem uma estratégia, tá bom? Você vai conhecer já já. Mas, Ivan, o que você está falando mesmo, né? Para de enrolar e vai direto ao ponto. Eu não sei se você já viu alguma pessoa dessa aqui, ó, próximo de você ou passando perto de você. É um dos 10 tipos que esses médicos americanos, eles colocaram nesse conteúdo. E esse aí é o chamado tanque de guerra. O que ele tem? Qual que é a, digamos assim, a forma de você olhar e identificar? Porque a partir do momento que eu passar esses tipos, você vai ficar bem mais, vamos dizer assim, bem mais, vamos usar um termo aqui, mais ligeiro, vamos dizer assim. Você bate o olho e fala, meu Deus, lá vem coisa. E aí é importante, porque quando você fica assim, você se prepara internamente para dar uma resposta que seja adequada. Cada comportamento desse, ele tem, na verdade, um tipo de abordagem que a gente não vai entrar hoje para você. Mas a gente pode marcar um outro dia e entrar na abordagem perfeita. Então, esse é o primeiro comportamento considerado indesejável, ou que cria situações que tiram você do foco e do propósito, e daquilo que você está procurando fazer. Então, esse é o primeiro. Então, chama tanque de guerra. Ele acredita que os fins justificam os meios. Então, ele está pensando sempre lá no resultado. Mas a gente sabe que toda tarefa é feita pelo ser humano. E o ser humano, ele acaba sendo o mais importante de todo o ecossistema. Mas para essa pessoa, não. Ele pensa mais no resultado. E ele se esquece de quem é que promove o resultado. Você entendeu até aqui? Tudo bem? Ok. E esse aí? Bom, esse comportamento, ele é uma espécie de sabotador. Você fala, Ivan, mas como é que acontece isso? Pois é esse aí. Então, ao invés de ser agressivo, o que ele é? Ele é uma espécie de um agressivo, mas passivo. Ele é meio dissimulado, assim, né? Já estou sabendo o que você está falando aí.
Então ele vem lá com seus comentários, né? E tem uma questão aí muito importante, que às vezes você não sabe, você não teve ainda esse conteúdo. Mas essa pessoa, ela está com o objetivo de sabotar o projeto, a sua carreira. E a gente, normalmente, como a gente não tem, às vezes a gente não tem essa expertise, a gente vai nessa água aí. A maioria desses comportamentos, nós treinamos, ensinamos e explicamos. Alguns desses comportamentos, nós trazemos a responsabilidade daquele tipo de conduta para a própria pessoa. Porque às vezes é tão dissimulado que a responsabilidade cai onde? No grupo ou no líder. Considerando que uma pessoa assim, ela também pode sair de uma liderança e entrar na outra, e ela pode escalar, rampar, subir, crescer, e se tornar até um chefe, ou um líder. Pode acontecer. Então, esse daí, depois a gente vai falar um pouquinho melhor dele. Quem que é esse cara? Quem que é? É ele mesmo. Acerta no alvo. Então, os amigos aí, né, já estão percebendo do que a gente está falando. Então, tem alguns comportamentos considerados insuportáveis que eles são mais à frente, outros são mais atrás. Então, esses todos são à frente. Isso aí, o granada, ninguém conhece nenhum granada, vamos embora. Nenhuma pessoa explosiva, não, vamos embora. Esse já é um outro tipo de comportamento dentro do time, dentro da equipe, que quem está liderando ou quem está convivendo precisa ter um tato. Mas eles te fazem crescer, você que é líder, e você que espera ser líder. Ele é o 98%, sabe tudo, 98% de tudo. Mas o que acontece com essa pessoa? Ele não para te ouvir. Então você vai tentar falar com a pessoa, ele não, eu já sei. Né? E às vezes esse já sei, é isso aqui, ó. Pensa que sabe, né? Tem o que sabe, sabe mesmo, é um cara ponto fora da curva, mas se torna indesejável porque ele não aceita os conselhos, ele não aceita uma espécie de uma colaboração. E tem esse daí que pensa, esse é mais perigoso ainda dentro do time. Por quê? Porque ele pode te levar aonde? A um erro. Você faz um projeto, considera determinados passos, ele fala, não, veja bem, olha, é por aqui, aí você vai e pronto, você entra pelo cano. Agora, a gente está falando de pessoas que elas não são pessoas, digamos assim, agressivas. Elas são mais passivas. E aí eu vou passar para você o que é o equilíbrio, o que é a sabedoria, o que é bom. Então, primeiro a gente vai dar uma passeada aí no que não é muito bom, para chegar no que é bom, ok? Então, vamos junto. Então, essa pessoa, ela faz de tudo para agradar, para deixar a pessoa bem, mas, na verdade, aquilo ali é só uma aparência, porque não vai acontecer. Entendeu? Mas é só fala mesmo. E esse é outro tipo, né? A pessoa talvez, né? Todas essas pessoas, elas têm meios do líder conduzir ela para um caminho mais assertivo, digamos assim. Todos eles. Mas eu não vou entrar nisso hoje, que eu quero ser rápido. E essa pessoa, ela também, né, faz parte da equipe, mas ela é uma pessoa assim, não tem uma expressão, né? Ela está ali, mas parece que está invisível. E aí o que você faz? Às vezes a pessoa está no time, não tem, às vezes, como você mexer na pessoa por motivos outros, e ela está ali. Tá bom? Vamos avançar? Ok. Esse é o tipo que fala não e leva a pessoa. Então, às vezes, você depende da pessoa para executar uma tarefa. A pessoa vem para você e fala, não. Pronto. Agora você é o líder e está com um desafio pela frente. O que você faz, né? Você já viu isso aqui, ó? Isso aqui é muito legal, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Não estou sendo negativo. Só o quê? Realista. Ok. Tá bom. Para mim, esse é o tipo mais característico que eu encontrei na minha carreira. Esses 25 anos foi o que eu mais encontrei. É o reclamador. Você olha para essa pessoa e ela sempre reclama,
mas ela sempre espera que você faça alguma coisa, ou realize a tarefa. Ela mesma não faz nada. Entendeu? Mas observa bem uma coisa. Isso não parece ser uma coisa repetitiva, sem criatividade? Então, se você lida com uma pessoa com essa tipologia, você vai ver que, para ela se desenvolver, ela precisa de ajuda. Algumas precisam de responsabilização. Nós vamos falar isso depois. Porque a gente também exerce uma liderança e nós temos prestação de contas, né, da nossa liderança. Então, algumas precisam. Mas essa pessoa, o que acontece? Falta muito criatividade, falta dinamismo, ela é muito repetitiva. Então, se você falasse comigo assim, Ivan, mas em casa, né, às vezes eu ouvia as pessoas dizerem, não, no trabalho ela é assim, mas em casa é diferente. Mas não é. Ela é assim no trabalho e em casa também. Quanto mais intimidade. Pois é. E aí está aí, ó. Ela vai estar para os problemas e tudo mais, né? Para ela tudo está errado, sempre será assim, a não ser que você se vire. Se vira você que eu vou reclamar. Beleza. Nós, como você está vendo, né? É um conteúdo bom, mas é rápido. Eu espero que você aproveite bastante o quanto você puder. Então, esse primeiro momento foi só para você entender do que nós estamos falando. Esses tipos. Nós estamos falando de pessoas que são agressivas demais, pessoas que são passivas demais e pessoas que são agressiva, passiva, mas dissimulada, sabotadora. E tem o tipo que vai ser você, que é a pessoa assertiva. É a pessoa que ela tem segurança, ela consegue fazer algo acontecer. E você tem líderes que parecem uma mágica. Eu já tive líderes que você estava vindo com uma pessoa liderando, mudava a liderança, tudo acontecia. Parecia um passe de mágica. Mas é por quê? Porque ele tem dentro dele conhecimento, expertise, que o capacita, o habilita a ser produtivo, a desenvolver uma tarefa com uma produtividade muito alta. É isso que nós planejamos e esperamos para você. Quantos entenderam? Deixa eu ver. Você entendeu? Você está comigo? Ok? Vamos lá? Tudo bem até agora? Joia. Então, as ideias iniciais é por quê? Nós, na verdade, vamos entrar nas estratégias de abordagem corpo a corpo. Né? O dia a dia. E depois eu tenho uma tarefa prática para você, que tem a ver com o quê? Com o caso prático. Mas antes, você precisa ser capacitado, ok? Então, tem umas ideias iniciais que eu queria passar para você agora. Coisas que não são a estratégia ainda, mas que vale a pena a gente falar agora. Então, vamos lá. Ok, vamos dar uma olhada nisso aí, ó. Que são as ideias iniciais do tema. O que acontece? A pessoa considerada irritante... Ivan, você já deu um passo a mais, né? Era difícil, agora se tornou irritante. Pois é. Ela pode ser aceita pelo outro. De que nós estamos falando? Alguém que é considerado insuportável, que você não consegue ficar perto da pessoa, para outra pessoa, ela pode ser uma pessoa que ela consegue tirar coisas do lugar, ela consegue avançar com projetos. Isso depende muito da nossa liderança. Então, por isso que é como lidar com pessoas difíceis, mas a partir de nós mesmos. Então, eu já estive em situações onde a pessoa ela era considerada persona não grata num setor e ela foi mudada desse setor. E aí, no outro setor, ela rampou, ela cresceu, foi exponencial. E esse treinamento é justamente para que você seja exponencial, que você seja produtivo, ao ponto de ser reparado, ser destacado, ser envolvido em projetos maiores. Você entendeu isso? Esse é o objetivo. Então, às vezes você pode falar assim, bom, mas eu me identifiquei com algum desses aí. No final do treinamento, nós vamos passar recursos para você mudar o seu comportamento também, se você quiser. Olha que legal. Então, às vezes acontece isso. A gente
taxa uma pessoa, carimba na testa dela que ela é alguma coisa, mas é devido ao ecossistema que ela está. E eu vou falar sobre isso. O outro ponto importante é que todos nós temos momentos difíceis. Quantos concordam? Não é verdade? Às vezes você participa de um treinamento como esse, e você fala, não, agora beleza, eu já sei o que eu faço. Mas a pessoa em si, ela pode estar vivendo, por exemplo, um momento de perda, um momento de desgaste, um momento de luto, né? Ela pode estar vivendo vários tipos de momentos. Quem está liderando, ele precisa desse olhar clínico, ele precisa dessa expertise, dessa criatividade, dessa versatilidade, dessa flexibilidade, de entender que às vezes você tem uma pessoa que ela está passando por uma temporada, talvez uma separação, perda de guarda dos filhos, e ela está naquela condição e ela chegou agora. Ela acabou de chegar no seu setor, mas ela está numa condição delicada. Então, nós que somos líderes, nós podemos, sim, ajudar essas pessoas e interferir positivamente desde que a gente tenha o conhecimento. Não é verdade? A segurança que você está tendo hoje, ela é fruto do seu conhecimento. Na verdade, lidar com pessoas difíceis é um embate de valores. Mas pressupõe que os seus valores eles são mais altos e melhores, e você pode ajudar. Então, é muito importante a gente observar sobre isso. Pessoas passam por momentos o quê? Difíceis, Ivan. E eu também quero dizer para você o seguinte, reconheça o papel que você desempenha no comportamento indesejável. Muitas vezes a gente considera só o outro lado, não considera o nosso, que é um erro. Eu posso estar fazendo alguma coisa ou praticando algo, mas eu mesmo não estou percebendo. Eu estou agindo de determinada forma, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo? Qual o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Às vezes essas coisas não estão claras. Então, nosso comportamento ele pode impactar, sim, numa pessoa. E essa pessoa pode ser até demitida, dependendo do caso. Tem a ver com a gente. Então, é muito importante que você venha para um treinamento como esse, mas que não seja só um lado, ou só a minha ou a sua visão, mas seja um autoconhecimento. Então, é muito importante, quando a gente está nesse nível, nós temos não só o conhecimento, mas também o autoconhecimento, eu me conhecer também. Então, hoje, agora, nesse primeiro tempo, nós estamos tendo a informação. Mas no segundo tempo eu quero trazer a conscientização dentro do caso prático. Então você vai ser capacitado, mas é muito rápido, né? Mas eu já vi pessoas que participaram desse treinamento e a pessoa realmente se transformou. Ela não sabia que aquilo ali era possível, ela não se via. De repente ela começou a se ver. E de repente ela começou a mudar, transformar. Então, às vezes a transformação ela tem a ver comigo. Ela não tem a ver com o outro. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Então vamos avançar aqui. Né? Vamos lá? Acho que ele parou, hein, André? Pedro. Pare um refresh nele. Aí, beleza, obrigado. Então, efetivamente, quais são as estratégias para você lidar com esse tipo de comportamento que seja agressivo, que seja passivo, que seja sabotador? Qual é o meio que você utiliza? Então, o meio que nós utilizamos, na prática, eles são duas coisas. Então, primeiro, não reage. Opa, peraí, mas será que se eu não reagir, eu não vou estar sendo omisso? Não é isso que eu estou falando. Eu não vou estar sendo passivo? Não. Eu estou falando sobre não reagir debaixo de emoção, mas agir debaixo de conhecimento, de segurança, de entendimento. Então, esse não reaja é porque muitas vezes é uma ação e reação somente. E é como eu estou te falando, aí não tem criatividade nenhuma, não tem ganho nenhum. Esse treinamento é para você ter o ganha-ganha. O ganha de lá, o ganha de cá e o ganho da instituição também. Então, a maioria das pessoas, elas sofrem uma agressão e elas praticam o quê?
retaliação. E eu acho isso, hoje, eu posso falar para vocês, que isso é muito pouco criativo e é muito pouco para nós. Nós podemos ir além, nós podemos chegar mais distante do que só esse tipo de comportamento, que é movido pela emoção. Você fica contrariado. Já aconteceu comigo, na minha liderança, de pessoas falarem coisas que, no meu modo de ver, é injusto, é absurdo. Então, naquele primeiro momento, se você não tem um treinamento, você vai fazer o quê? Você vai devolver na mesma moeda. Mas se você tem, você para, respira, né? E pensa o que é que você pode fazer para ajudar ou para minimizar aquele efeito. Normalmente eu saio, vou para a minha sala, depois eu vou explicar para você por quê. Tá bom? Então, a primeira coisa é não reaja. Mas acontece que se você ficar muito nesse não reaja, pode chegar um momento que a situação se torne o quê? Insustentável. E aí, se você está diante de uma pessoa agressiva e você começa a se tornar também agressivo, você comprou aquele comportamento. E aí vai acontecer um problema mais grave. Então eu vou te dar estratégias para você perceber a hora que é para você sair de cena. Porque você vai manter o seu foco e o seu propósito. E a sua sanidade, a sua saúde. Saindo de cena. Muitas vezes a pessoa não tem essa estratégia dentro dela. Não é um valor para ela. Então ela continua. Você fala, Ivan, mas dá um exemplo. Como assim? Vamos supor que você está fora do corporativo agora, você está dirigindo seu carro. Está dirigindo seu carro, tá, e você sofre ali um abarroamento, uma batida. Bateu o carro. Sai de lá, já aconteceu comigo. Uma pessoa difícil, muito difícil. E eu estou com meu filho. E aí o que acontece? Eu preciso agora lidar com essa situação. Então, esse não reaja, ele é muito importante. Porque você vai ter clareza para entender a situação, entender a pessoa e dar uma solução adequada. Ou seja, esse não reaja, na verdade, é haja assertivamente. Haja baseado naquilo que você já tem de valor, já dentro de você. A experiência, a sabedoria, o conhecimento, a vivência. Então, nós vamos trazer para você esse tipo de fala. Agora, o outro ponto, ou seja, o contraponto disso, é porque isso aqui, ó, não reage e afaste-se, eles são medidas, digamos assim, rápidas. Mas tem coisas mais profundas que você pode fazer que tem a ver com mudar a postura. Então, a visão que você tem, a leitura que você faz, ela determina a sua postura. Mas você pode ter outra visão e fazer outra leitura e ter uma postura diferente. Eu vou te explicar sobre isso. E depois, o mais profundo ainda, foi que a gente falou no começo, que seria a terceira parte, seria mudar o seu próprio comportamento. Então, muitas pessoas, elas, hoje mesmo, né, elas são demitidas porque elas se tornaram insuportáveis no ambiente de trabalho. E é menos do que se ela tivesse incompetência. Então, às vezes, se você parar para pensar, você vai imaginar uma pessoa é demitida porque ela é incompetente. Mas, às vezes, a pessoa que é incompetente, a gente se dispõe a querer ajudar, a querer fazer alguma coisa, mas quando a pessoa ela é desagradável, ela não consegue estar com as outras pessoas. Então, para isso é que é o treinamento, para que você possa entender, mudar o seu comportamento ao ponto de você poder interferir positivamente e mudar, alterar a realidade ou aquilo que ia acontecer de grave não acontecer mais. Ok? Interessante, né? Eu também acho. Então, não reaja. Então, veja lá, evite você comprar e perder a sua razão. Evite você entrar no jogo da pessoa difícil. Por quê? Naquele momento, e esse é um ponto importante, porque às vezes você está vendo aquela batalha, mas você não parou de ver a guerra que você tem para lutar. Então, você pode ganhar aquela batalha com o cliente ou com o seu colega, mas a questão é que o seu propósito não é esse.
E aquela batalha vai fazer, talvez, que você perca uma guerra. Então, a reação, na hora, às vezes, ela adia aquilo que realmente você precisava fazer. Mas o que eu precisava fazer? Vamos lá. Seja assertivo, baseado naquilo que você conhece, baseado naquilo que você já sabe, por outros meios, que é possível. A gente perde essa visibilidade de repente, né? Parece que fica tudo escuro, né? Já aconteceu comigo. Então, essa interação, às vezes a pessoa só vê esse caminho aí, ó. Ela começa a interiorizar algum tipo de injustiça, algum tipo de coisa que não tem a ver com ela, e ela entra por um caminho de sofrimento, de angústia. Mas não tem só esse caminho, tem vários caminhos. Outra coisa do não reaja, e que é importante eu falar para você, é que a maioria das pessoas, a minha liderança, o tempo que eu tenho de líder me fala isso, ela se foca ou gasta a sua energia numa coisa que fica reclamando. E a pessoa reclama, por exemplo, acontece uma situação de você percebeu que aquilo deveria acontecer de um jeito, aconteceu do outro. E isso tem a ver com uma pessoa, difícil. E aí essa pessoa ela vai reclamar com outra que não tem o poder de resolver aquela situação. Então ela perde tempo, ela desvia o foco. Ela entra por um caminho que não tem motivo pelo qual ela estar ali. O seu lugar não é ali. O seu lugar é realizando tarefas que vão definir coisas na instituição e na sua carreira. Então, isso impede muito a produtividade. Então, e reduz, a gente chama de moral, né? Mas vai reduzir a capacidade que você tem de realizar. Então, às vezes, você está com uma pessoa do seu lado e você não consegue, por exemplo, ser promovido porque você está focado naquilo e seus pensamentos ficam meio paralisados naquilo ali. Ok? Todos entenderam? Alguma pergunta? Alguém teve alguma pergunta? Está tão claro que não precisa nem... Tá certo. Vamos avançar. Outra coisa que é interessante eu dizer para você não fazer. Interessante eu dizer para você não fazer. Essa pessoa difícil, ela não tem nenhum interesse naquilo que você vai explicar. Por quê? Porque ela quer saber de outra coisa, que não é essa. E às vezes a gente não percebe. Então a gente vai tentar explicar, olha, sabe o que é? É que aconteceu isso, assim, 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 assim. E a pessoa não está nem aí para isso. Ela quer que o nível de assertividade, de segurança em você seja mais alto. E é por isso que você está aqui hoje. Para você entender isso. Não vale a pena você gastar a sua energia, o seu tempo, com explicações. Você tem que se voltar para a questão e ser pontual. Depois da prática do caso, no treinamento do caso prático, vou te mostrar isso. Você vai poder entender isso melhor. Então, e a pessoa, né? Ela está ali explicando, achando que aquilo ali é muito legal, e o outro está piorando a situação do outro lá, é o que eu te falei do comportamento. Então a pessoa ela quer uma resposta e ela tem o quê? Explicações. Aquilo aumenta mais ainda a pressão dentro da pessoa difícil. Aumenta mais. Outra coisa interessante, ó. Você está numa situação, aquilo gera uma circunstância e você paralisa. Fica estático, paralisado. E dá vontade de você fazer o quê? Sair o quê? Correndo da situação. Quero sair daqui imediatamente. Né? Então o medo é um sinal claro do que a pessoa que fez aquilo, ela se torna mais autoritária ainda. Ela cresce ao invés dela diminuir. Não estão entendendo aqui? Você está entendendo? Então, qual que é o caminho, Ivan? Você podia perguntar. É você se exercitar antes de você chegar.
Então, exercite a sua, a gente fala de autoridade, mas é a sua segurança, a sua visão em relação àquilo antes. Então, tem outros treinamentos que eles podem agregar valor, que chama-se escuta ativa. Às vezes você está escutando, o que está na sua cabeça? Quero sair daqui agora, eu não quero ficar aqui, eu estou fora disso aqui. Então isso prejudica você ouvir, entender e responder. Isso foi muito valioso para mim, em muitas oportunidades, em lidando com pessoas difíceis. Ao ponto de pessoas difíceis, em um certo momento da minha carreira, quererem que eu estivesse com elas. Tanto que ela era difícil e ela obtinha um resultado, que ela, como chefes, né? Ele começou a falar, não, eu quero esse cara comigo. Né? Então isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque enquanto a pessoa está falando, você está produzindo um nível de resposta que ela não espera. Ela vai ficar surpresa. Não, mas como assim? Era isso? É isso aqui. Mas você consegue? Pode contar comigo. Então, você está pensando em fugir, né? Você deve estar pensando em exercer autoridade e fazer com que aquilo ali se dissipe. Né? Eu lembro muito bem de uma vez que tinha um chefe, ele estava subindo uma escada, ele estava com o celular na mão, ele precisava de uma caneta. E ele estava com aquela situação toda tal. E aí eu tirei a caneta, entreguei para ele. Quando ele viu que era eu, ele ficou olhando assim e falou, nossa, mano, como assim? Porque esse cara eu já tratei tão mal. Eu já pisei, eu já fiz tanta coisa com ele. O cara está me dando uma caneta para ele passar correndo aqui. Mas é um nível de visão, um tipo de cosmovisão que você tem. Entende? No futuro, um pouquinho a mais, você vai ver que às vezes a compaixão, ela é uma chave de vitória. Então eu olhei para aquele rapaz e eu sabia, né? De tudo que ele era, tudo que ele representava. Eu tirei minha caneta, entreguei, ele se assustou. Falou, ué, mas esse cara que eu... Ok. Ou seja, exercite isso. Agora você tem condições de exercitar isso mais do que nunca. Bom, a gente chegou nesse ponto do afaste-se, né? O que acontece? Tudo isso que nós conversamos até agora são importantes e é muito valioso. Mas uma outra coisa que é valiosa é você ter uma espécie de um alerta dentro de você, que é a hora que você precisa se retirar. Então, essa estratégia, ela é tão boa quanto a não reaja. Porque a não reaja, o fato de você bloquear a questão da reação, ela te dá tempo e meios de você produzir o quê? Uma ação. Você entendeu? Enquanto a maioria das pessoas está pensando em coisas que não vão resolver, você está pensando em coisas que vão resolver. Agora, todos nós temos um ponto onde a coisa perde o controle. Todos nós. E isso precisa ficar bem claro para mim e para você. Há uma linha e um limite que às vezes as pessoas não se conhecem. Elas não sabem que ela vai atravessar aquele limite e vai acontecer um carrossel. O que é esse carrossel? É você entrar nele e ele girar com você lá dentro. Você não consegue mais sair dele. Você entra num carrossel e acabou. Ali virou uma bagunça. E na sua mão, o que não pode. Ok? Então, esse limite, as pessoas consideradas difíceis, elas não têm. Quero que você entenda isso. Você tem, mas elas não têm. E elas vão até um ponto que não tem mais volta. Eu estou falando, já está passando um filme aí na sua cabeça, né? De várias coisas, não é verdade? De vários momentos, né? Que aconteceram. Então, se a pessoa, você sabe que a pessoa difícil, ela não vai se limitar, ela vai continuar, é o caso da questão que eu falei para você da batida de trânsito. Quando a pessoa saiu do carro, que ela veio em minha direção, eu já sabia que ela não ia parar. Ela não ia ter limite, ela ia até o final. Eu já percebi isso.
E aí meu filho falou, pai, eu falei, não, fica aí, não faz nada, deixa ele vir. Aí ele veio e ele começou a falar um monte, e eu fiquei ali. Depois eu falei, eu posso? Aí ele, não, claro, eu posso sair do carro e tal. Ou seja, aquilo evitou uma desgraça. Quantos entendem isso? Esse comportamento é baseado em princípios e valores que às vezes não faz sentido para mim e para você, mas para eles fazem. Então vamos lá. Quantos estão gostando aqui? Está valendo a pena você estar aqui? Está valendo a pena, tá bom, vou continuar. Então vamos lá, não compre o comportamento difícil. E isso que eu falei para você, a discrição, é a parte mais importante da bravura. Muitas pessoas acham que a bravura é a bravata. A bravura não é a bravata. A discrição é a bravura. Então, pessoas que tinham muita razão, quando começaram a discussão, perderam o quê? A razão. Então, a discrição, às vezes, é o caminho da sua promoção. Ou então é o caminho de você chegar em casa o quê? Bem. Qual que é o meu objetivo? Vir aqui, trabalhar, produzir e chegar na minha casa como? Bem. Como você faz isso, Ivan? Através desse conteúdo. Eu quero deixar ele disponível para você consultar. Vou deixar com você, Antônio. Porque é isso que precisa estar instalado, estabelecido. Então não é mais uma informação, agora é uma conscientização. O que é a conscientização? É quando eu intronizo aquilo que eu acho que vale a pena. O que tem a ver? Isso tem a ver comigo. A discrição, a elegância, a calma, o conhecimento, a postura. Tudo isso tem a ver comigo. Não tem a ver com a outra pessoa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da conscientização e não só da informação. Eles contam que Alexandre o Grande vinha numa cavalgada. Alexandre, o conquistador, o grego, vinha numa cavalgada. E o cavalo dele balançou. E ali alguém saiu e segurou o cavalo para ele. E ele falou, muito obrigado, capitão. E aí o general que estava do lado dele falou, não, ele é um cabo, ele é um soldado. Ele falou, não, agora ele é capitão. Por quê? Porque ele adotou uma conduta assertiva. Você entendeu isso? É o seu caso. Às vezes a confusão, o negócio está ali, você chega e fala, dá licença, tal coisa. Não, resolveu. Um outro exemplo disso. O mesmo Alexandre numa cavalgada. E agora alguém estende a mão para ele e pede uma esmola. E ele fala para a pessoa que estava ajudando ele. Deu um dobrão de ouro para essa pessoa. E ele questiona, fala, espera, mas um dobrão de prata seria muito bom. Ele fala, mas o ouro tem a ver comigo. Não tem a ver com a pessoa. O ouro tem a ver comigo. Eu quero dar ouro, porque o ouro tem a ver comigo. Pode dar ouro. Ou seja, o que você entrega dentro do seu propósito, aquilo que você se dispôs a fazer, o que você se dispôs a fazer? Quando você levantou de manhã e saiu de casa, o que apareceu na tela da sua vida? Eu saí de casa para fazer isso. Certo? E esse tipo de coisa que nós estamos falando tem a ver com o seu propósito. Às vezes não tem a ver com o propósito de vida daquela pessoa. Agora, uma vez que você entendeu esse propósito, eu quero colaborar, eu quero participar, eu quero crescer, eu quero ajudar, eu quero pagar minhas contas. Agora você vai fazer uma entrega dentro disso, à altura de você. Não é a altura da pessoa, é a sua altura. Tem a ver com a sua identidade. Tem a ver com aquilo que você mesmo já se predispôs a fazer. E isso não vai interromper esse processo. Como eu falei, a bravura tem a ver com a discrição, com a calma, com a elegância, com aquilo que você está predisposto a fazer antes. Ficou bem claro? Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Afaste como? Fique atento se a situação já se deteriorou
e você já está quase perdendo o controle. Esse ponto é o ponto que a situação vai decair, vai bagunçar. Muitas pessoas não conhecem esse ponto. Eu tinha um chefe e ele falava assim, olha, eu sei o meu limite e o limite da minha máquina. E é por isso que eu estou vivo até hoje. Ele era aviador. Então ele falava assim, eu sei o meu limite, eu sei o limite da minha máquina, eu sei o limite do meu avião, eu sei o meu limite. E eu vou voar e eu vou conduzir a minha máquina, o meu avião, dentro desses limites. Esse limite é o ponto que você se afasta. Aí você fala, Ivan, mas como eu vou fazer isso? Vou te dar um caso prático. Eu estava numa reunião, e eu tinha um chefe, e ele começou a desferir vários impropérios. Várias coisas ao meu respeito, ele começou a falar assim. E ele começou a falar, e foi, eu não reaja, pensando naquilo que eu ia falar, para trazer para ele uma devolutiva, à altura, mas eu comecei a perder o meu controle agora. Eu quero te explicar isso. Eu comecei a perceber que eu agora estava vendo só a pontinha do queixo dele. A pontinha do queixo. Falei, Ivan, mas o que é isso? É porque quando você bate assim na ponta do queixo, a pessoa faz o quê? Ela perde o equilíbrio. E aí eu comecei a me perceber nessa. Só estava vendo, eu não estava vendo mais nada. Eu só estava vendo a ponta do queixo do cidadão. Porque ia dar um golpe. Eu só estava pensando nisso. Acabou a história. O que ia acontecer ali? Eu tenho treinamento, eu sou militar. Ia acontecer um problema. Não é verdade? Quem tem treinamento pode causar um dano maior. E o meu treinamento está começando a falar alto ali, porque eu já não estou conseguindo lidar com a situação. Esse é o ponto que eu quero passar para você. Nesse momento eu falei, chefe, com licença, posso ir ao banheiro? O que você acha que ele falou para mim? Não! Desculpa gritar. Ele falou um sonoro não para mim. E aí o que eu fiz? Eu levantei, porque, bom, para ele me segurar, ele tinha que dar a volta na mesa. Eu levantei, abri a porta do escritório e entrei no banheiro. Fuga e evasão, corri. Entrei no banheiro e fechei. E ali no banheiro eu comecei a ressignificar e reavaliar a situação, de acordo com esses parâmetros. Eu não sou uma arma. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, eu não vou passar do meu limite. Eu saí, eu fiz uma retirada estratégica. Isso é muito bom você guardar em algum lugar especial no seu coração. Há momentos que você precisa sair, porque você, senão você passa por um processo que você não deveria passar. Quantas pessoas você conhece que hoje estão vivendo processos em sua vida que não deveria estar por causa de 1 segundo? Quantas pessoas se suicidam por causa de 40 segundos? Não é verdade? Elas não entenderam ali a questão. Então acabou tudo. Para mim acabou tudo. Agora é aquela história, né? Eu dou um boi para não entrar na briga. Agora eu dou uma boiada para não sair dela. Mas você tem família, você tem amigos, você tem pessoas que dependem da sua liderança para conquistar coisas. Não é verdade? O seu propósito é maior. O seu propósito de vida é maior e você é maior que isso. E aí eu, contar o final da história, né? Eu voltei para o escritório e abri a porta. Quando eu cheguei no escritório, eu vi outra pessoa sentada lá. Rapaz, ele mudou completamente. Parece que aquele minutinho que eu dei para ele, ele rebobinou, né, no passado da fita, agora não tem mais. Ele acordou e quando eu voltei, ele falou, olha, nada disso que eu falei tem a ver com você. Tem a ver comigo. Eu não estou bem. Então, quero que você me desculpe, eu vou marcar outra reunião. E aí você vai vir, você vai apresentar e a gente vai conversar. Tudo bem? Eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, tudo bem. Eu tiro essa coisa. Vamos. E a gente deu um abraço. Meu Deus. Para mim. Não, mas o meu objetivo qual era? Qual era o meu objetivo? Era apresentar a minha exposição de motivos. Esse era o meu objetivo. E eu não estava conseguindo apresentar os porquês de que aquilo ali não deu certo. Essa é a questão.
Eu, na verdade, fui para aquela reunião, não foi para bater um alvo. Quantos concordam comigo? Eu não fui para aquela reunião para isso. Mas, de repente, a coisa estava se configurando para isso. Então, quero que você entenda. Você não tem o propósito de ser uma arma. Em momento nenhum. O seu propósito não é esse. E se alguém tem esse propósito, isso é um problema da pessoa. Que ela está passando particular dela. E aí ele falou para mim assim, não, olha, não tem nada a ver, vamos marcar outra reunião, né, isso aqui que aconteceu, né, por favor, tal. O que eu fiz? Eu fui embora. Mas eu fui embora com uma consciência, eu vou poder voltar. Então, às vezes, a gente não tem esse pensamento. A coisa pode ser diluída em partes. Você pode fazer aquilo que você faria numa reunião em 3. Você pode fazer aquilo que você queria fazer agora, depois, quando você estiver melhor. Quando você estiver mais equilibrado. Está certo ou não? Correto, né? Então, cuidado, fique atento. Se a situação já se deteriorou, se tudo acabou, você está perdendo o controle, o que nós devemos fazer? Afaste-se. Entende? Afaste-se porque você pode perder uma batalha, mas você vai reagrupar, se fortalecer para quê? Para você ter capacidade de ganhar a guerra. Você está aqui para ganhar a guerra. Não é uma batalha, é a sua vida, é a sua história. São pessoas que acreditam em você. São pessoas que estão conectadas com você. Até aqui tudo bem? Ok. A gente vai fazer um momentinho para a pergunta daqui a pouco, tá bom? Uma coisa importante, porque tem um ponto e o contraponto, né? A gente está dando todo o panorama geral. Antes de você se afastar, entenda que se isso é a única coisa que você pode fazer. No meu caso prático, era a única coisa que eu podia fazer. Mas às vezes você está num momento onde você vira as costas. Muitas vezes, isso é a pior atitude possível. Está entendendo? Às vezes você está numa conversa e, às vezes eu estou conversando com alguém que tem uma função importante para aquele ponto, a pessoa vira as costas e vai embora. Simplesmente porque ela não é esse o caso. Não é disso que eu estou falando. Você se afasta quando você percebe que acendeu uma luz vermelha. Ok? Muitas vezes você vai na cabeça, não, se acontecer alguma coisa, eu dou as costas, sai correndo e vai embora. Não é isso. Não é esse o ponto. Esses 2 comportamentos que nós falamos, ele tem a ver com não reaja, mas haja assertivamente. Certo? O primeiro. E o segundo é, se você não consegue obter êxito, e você percebe que a coisa vai descambar, você sai. Esse aqui ele é mais aprofundado. Ele tem mais a ver com o que a gente veio falar hoje. E a gente já está se encaminhando para o final. O que normalmente as pessoas fazem, que a gente chama de não criativo, que é um comportamento sem criatividade, é retaliação. O que nós estamos falando aqui, de rivalidade, deixa eu ver se ele vai. Vamos lá. Aqui, ó. Então, não adote a postura simples de retaliação. O que é retaliação? Se a pessoa tem um poder de fazer uma injustiça, eu tenho um poder de provocar algo que vai gerar uma injustiça para ela também. Esse tipo de comportamento, ele não é assertivo, você vai gastar energia com coisa que não tem a ver com você, como a gente está falando, ele vai atrapalhar toda a tua produtividade, todo o teu desempenho, porque agora você está focado aonde? Em produzir um comportamento o quê? Negativo. Mas o nosso foco, a nossa energia é para produzir um comportamento o quê? Positivo. Entendeu? É importante você observar que você está indo num caminho de negatividade ou de positividade. Então, para isso, a gente vai conversar um pouquinho mais, vai aprofundar um pouquinho mais para você entender o que é possível ser feito. Então, mesmo que a pessoa difícil, ela resista a mudar o próprio comportamento,
você pode aprender a vê-la e a escutá-la de uma forma diferente. Foi exatamente isso que a gente começou falando. Nós podemos ressignificar aquela situação, aquele comportamento e aquela experiência. Nós podemos ver de uma forma diferente. Como que você pode ver de uma forma diferente? É justamente você saindo da visão negativa para a visão positiva. Então, nessa sua interação, eu vou ganhar algo. O que eu ganhei naquela interação que eu tive com aquele chefe que ele foi injusto, ou ele foi nervoso, ou ele foi agressivo? Eu ganhei uma consciência de que eu posso sair vitorioso. Então, na questão do episódio lá da batida, saímos vitoriosos. Então, essa consciência é crescimento, é amadurecimento para você. E você pode olhar essa situação como isso. E o grande aprendizado que nós temos hoje é que pessoas consideradas insuportáveis podem produzir um comportamento muito bom. E aí, em situações da família, em situações de passeios, eu posso ter um comportamento que eu ganhei agora. É o ganha-ganha. Lembra que eu falei para você? É o ganha-ganha. Então, aprender a ver e a escutar a pessoa de uma forma diferente. Claro que existe um treinamento para isso, escuta ativa. Existe uma ferramenta chamada ressignificando coisas passadas. Tudo isso existe. Mas, por hora, se você guardar somente isso, a palestra já teve um objetivo muito importante aqui. Ok? Então, haja também com compaixão. A pessoa difícil pode estar debaixo de uma pressão muito grande. E é muito importante você saber isso. Porque a partir do momento que você tem uma visão positiva, você também tem uma criatividade liberada. Qual é o meu grande questionamento com as pessoas difíceis? É que elas são muito repetitivas. E ao invés de elas estarem numa espiral ascendente, normalmente elas estão numa espiral descendente. E mesmo quando elas estão numa espiral descendente, chega um ponto que ela sacrifica e perde tudo, ou sacrifica coisas importantes que não deveria sacrificar. Ela sacrifica, por exemplo, a amizade com você. Ela sacrifica, por exemplo, o bom relacionamento. E não deveria. Então, é importante você ter uma visão ressignificada. E a compaixão é o que eu estou falando, né? Depois que você sai do treinamento, às vezes você fala, não, agora encontrei uma pessoa difícil. Ah, eu sou difícil, a pessoa é difícil. Mas todos nós, nesse sentido, a começar de mim mesmo, nós precisamos de uma pitada, de um ponto, de alguém que haja com esse comportamento de compaixão. Foi dito aqui antes, né? A pessoa está numa situação difícil mesmo. Ok? O encerramento tem a ver com isso agora. Uma das coisas mais difíceis que os líderes consideram é alguém mudar o seu comportamento. A pessoa acredita que pau que nasce torto vai morrer torto. Mas tanto você quanto a pessoa, elas podem mudar. Agora você fala, Ivan, mas como esse processo acontece? Porque isso é pérola, isso tem valor. Como acontece esse processo de mudança de comportamento? Então, a principal coisa para entender, para lidar com uma pessoa difícil, eu não posso ser difícil. Então, se você está na linha de frente do atendimento, por exemplo, e você já se programou, porque naquele dia pode aparecer uma pessoa difícil. Qual que é a primeira coisa que você consegue fazer por você mesmo? Eu não sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa assertiva. Eu sou uma pessoa produtiva. Eu sou uma pessoa criativa. Você entendeu isso? Fez sentido para você? Eu sou produtivo, assertivo e criativo. E agora eu estou com uma pessoa que não tem essas características na minha frente. Como eu vou agir? Então, quanto mais você sabe por que as pessoas agem de tal ou qual maneira, mais você pode mudar você mesmo.
Então, na verdade, do que você está falando, Ivan? Conforme você vai liderando e lidando com essas pessoas, você vai sendo vacinado contra esse vírus que está na vida da pessoa. Quanto mais com esse entendimento você vai se relacionando com essas pessoas, menos você quer ser dessa maneira. Do outro lado, não. Você vai se relacionando, vai se angustiando, você vai interagindo com a pessoa, você vai se frustrando e você vai piorando. E aí agora você está em casa, o que está acontecendo com você? Você está mal em casa, porque alguém pisou no seu carro, porque alguém fez o que não deveria, alguém promoveu alguém que não podia. Ao contrário disso, você vai tomando pequenas doses de vacina contra aquilo. Se algum chefe for injusto comigo ou com você, eu vou chegar na chefia e não vou fazer isso. Vou tentar não fazer isso. Por quê? Porque eu sou vacinado contra isso. Então é interessante essa questão da mudança do comportamento. Porque quanto mais você sabe, mais você pode mudar a si mesmo. Essa é a primeira parte da mudança do comportamento. É você conhecer, é você entender. Por isso que eu falei para você, lidar com pessoas difíceis não é tão ruim assim. A bem da verdade. Então, a base da mudança de comportamento, ou seja, a base que eu uso para mudar para melhor, para avançar, para entrar naquela espiral ascendente, que é eu vou trabalhar, eu vou interagir, eu vou crescer, e eu vou chegar em casa e eu vou estar bem. E eu vou voltar e o ciclo vai recomeçar, mas eu estou crescendo. Eu estou lidando com isso de uma maneira positiva, sem me contaminar. Sem deixar que aquilo entre na minha vida. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. É o conhecimento, o autoconhecimento. Entende? É disso que nós estamos falando. É por isso que após esse treinamento, eu creio que vai ter mais harmonia, mais produtividade, mais assertividade, mais flexibilidade, mais criatividade. Por exemplo, a gente está dando uma palestra como essa e alguém pensa assim, poxa, mas eu não estou sendo tão criativo. Porque eu só estou fazendo isso. Eu só estou reclamando. Eu só estou complicando, eu não estou sendo criativo, mas eu quero ser criativo. Se esse é o seu caso, existem ferramentas para isso. Elementos que podem te ajudar. Quais são esses elementos? Nós vamos falar, por exemplo, do primeiro elemento, que é a confiança. Até aqui tudo bem? Então a gente vai avançar agora. Então o primeiro elemento desses valores, né, que a gente separou aqui, 8 valores, que são coisas que se incrustam, que elas existem dentro de nós, e nós podemos perceber que elas estão ali, que elas vão ajudar a mudança real que a gente precisa. Então, pessoas que possuem valores como esses, elas são pessoas que elas se destacam na sua área de atuação. Então, por exemplo, você vai falar assim, poxa, mas de repente eu não sou um gerente, mas eu sou aqui um funcionário que eu estou fazendo aqui uma comida. Dentro daquele ambiente, às vezes você sente valor, você se sente honrado de ter uma pessoa do seu lado que ela faz aquilo, aquela entrega com conhecimento e com amor. Você se sente honrado. Você fala, poxa vida, é muito bom conhecer e estar do lado dessa pessoa, porque ela é positiva, porque ela está comprometida com algo que eu vejo que faz todo sentido. Às vezes nós não estamos percebendo, mas esses valores eles estão sendo uma escola. Você está sendo uma escola naquele lugar. As pessoas estão aprendendo como? Com o seu comportamento. Ao contrário, já teve momentos da gente estar fazendo essa palestra e a pessoa ressignificar de uma maneira que ela saiu, depois ela me falou, olha, eu mudei meu comportamento, eu me tornei psicanalista, agora eu atendo pessoas, eu gostei muito e a pessoa mudou de fato. Ela conseguiu se ver e falou, não, peraí, eu preciso entrar nessa espiral ascendente. E isso se faz, primeiro, com confiança.
Então, é importante, quando você está interagindo com a pessoa difícil, você ter essa fé. Não, eu vou sair dessa situação, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu preciso, às vezes, de um tempo, mas eu vou conseguir. Isso significa segurança, confiança, fé. Então, a fé é aquilo que inspira as pessoas a buscar o bem comum. Às vezes, você ali está buscando o bem comum, não está buscando o seu bem. E a pessoa difícil, ela está pensando só nela. Mas, de repente, ela agora está com você está vendo o macro. Você está trazendo para ela coisas que têm a ver com acréscimos que ela não sabia. Então, você está levando a pessoa o quê? A buscar o bem comum. Às vezes, você está numa reunião e aquela reunião está descambando, mas você gentilmente posiciona a pessoa como? Eu garanto que vai acontecer, eu garanto que vai dar certo. Né? Alguém que chega perto de você e fala isso, tem um grande valor, e essa pessoa é você, ok? Então, por exemplo, um doador de sangue. O que uma pessoa que doa sangue está pensando? Ela está pensando em ajudar alguém, em produzir um efeito positivo, tirar alguém daquela morte para que ela possa viver. Esse é o tipo de pessoa que tem valores que são consolidados dentro dela mesma. Então, essa fé, ela gera projeções que ela fornece a motivação e determinação para você ir em frente. Por que você está falando isso, Ivan? Porque as pessoas difíceis, às vezes, o que falta para elas? Fé, confiança, determinação. E nós temos isso. Então, você se torna naquele ambiente uma vitamina. Esse é o grande líder. Essa é a pessoa que se destaca. Pode ser até que ela não seja vista, não seja promovida, mas ela, dentro dela, ela sabe que cumpriu a missão dela. E ela tem paz, ela tem segurança. Porque o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não posso determinar o que você faz, mas eu posso determinar o que eu faço. E o que determina o que eu faço tem a ver com as minhas convicções. E essas convicções estão dentro de mim e de você. E uma delas é fé. Para você lidar com pessoas difíceis, então, é um choque de valores. O que está acontecendo? São os meus valores com os valores daquela pessoa. Agora, dentro de mim e de você, tem uma forte convicção de que aquilo ali vai tomar um caminho melhor possível, porque eu estou ali. Porque eu faço parte, vai tomar o melhor caminho possível. Esse tipo de convicção a pessoa difícil não tem. Falta para ela isso. Ela não tem esse pensamento. O comportamento granada. Ela se frustrou. E agora ela vai provocar a Terceira Guerra Mundial. E vai ser em cima, às vezes, de você. E o que vai acontecer daí para diante? Ai, Ivan, agora estragou meu dia. Acabou com o meu dia. Vou falar para o chefe para me dispensar que eu não consigo ficar aqui. Vou chegar em casa, vou falar para a esposa, para o marido, ó, nem fala comigo, hein? Tô mal. Ou seja, é um dia improdutivo, concorda? É um dia que você deveria viver para crescer, para superar, e o que está acontecendo com você? Não tá crescendo, não está superando. Então a fé é um elemento fundamental para que você possa lidar com pessoas difíceis e ter o ganha-ganha. Tanto o cara difícil ganha com você, como você ganha com ele. Você fala, nossa, isso aí parece até mágica, né? Não é mágica, é conhecimento. Outra coisa que você pode observar é que são valores criativos, que te dá liberdade. Tudo isso que eu estou te falando te dá o quê? Flexibilidade, liberdade. Então, virtudes, né, que você cultiva, educação, modesta, lealdade, honestidade. Uma conduta que ela não tem pré-julgamentos, preconceitos. Né? O que ficou, o que foi questionado no momento que aquela pessoa difícil chegou perto de você? Esses valores foram questionados. Se eles existem, se eles funcionam ou não. Ou se você vai comprar aquele comportamento. Então, através desses valores, você pode sim mudar não só a sua postura, mas o seu comportamento como um todo. Então, mudar a postura é muito bom, ver de uma forma diferente. Estou mudando a minha postura, isso é muito bom. Mas o melhor é o crescimento que é produzido pela mudança de comportamento. Isso você carrega para você. Isso é seu.
Aonde você estiver, vai manifestar. Onde você estiver, vai acontecer. Vai acontecer. Então, às vezes falta um pouco de modéstia, né, de educação, e você já percebeu isso. A pessoa chegou arrogante, sem nenhuma humildade. Mas o que está dentro de você? Ah, dentro de mim está a humildade, né, Ivan? É claro. E o que vai sair daquilo? Então, se espremesse você agora, o que vai sair daquilo? Vai sair a mesma coisa que saiu daquela pessoa, ou não? Por exemplo, para ficar claro, existe uma história de um tribunal que estava julgando um crime de guerra. E o criminoso de guerra, ele chegou naquele tribunal. Imediatamente a testemunha desmaiou. A testemunha que estava ali para falar, ela apagou. E as pessoas foram ver o que aquela testemunha estava sentindo, né, para trazê-la de volta para o julgamento, e perguntaram para ela assim, olha, o que aconteceu? Você lembrou de todo o seu passado, de tudo que aconteceu na guerra? A pessoa falou, não. Você tem um mal súbito, você se sentiu mal? A pessoa falou, não. O que aconteceu com você? Aconteceu comigo que quando esse criminoso de guerra chegou, eu percebi que eu poderia fazer 10 vezes pior com ele do que ele fez comigo. Ou seja, a pessoa desmaiou porque ela percebeu que ela pode ser 10 vezes pior do que o cara. Ela percebeu, eu posso ser 10 vezes pior que ele. Então, esses valores são uma âncora para nós. Eles seguram muitas coisas na nossa vida. Eles são importantes. Conhecimento. Às vezes você percebe que na interação com a pessoa difícil, ela tem mais conhecimento do que você. E aí o que você vai fazer? Não, vou buscar esse conhecimento. Vou aprender mais. E aí eu vou conseguir dar uma resposta à altura. Domínio próprio. Então, normalmente, a pessoa que não tem um propósito, ela está maior, que é o nosso caso, em relação à instituição, ela só vislumbra a necessidade, na necessidade dela e o prazer dela. Então, quando você interage com essa pessoa, você percebe uma ausência de propósito. O que é o propósito? É aquilo que você se determinou. É você crescer. Esse propósito que eu estou falando, crescimento. Então, eu vou interagir com essa pessoa, vou sair mais fortalecido. Mas eu estou percebendo que não tem propósito nenhum nela. Outra coisa, o respeito, a compaixão, né? A fraternidade. Muitas hipóteses, né, de você contornar situações dentro da equipe, é isso que a gente fez agora aqui. A gente faz um lanchinho, a gente está no informal, a gente conversa, a gente debate, a gente pensa junto. Isso é um valor que está dentro de mim, dentro de você. Às vezes essa pessoa é difícil com você, mas a partir do momento que você faz alguma coisa junto com ela intencionalmente, ela quebra o gelo, ela se solta. Então isso tem a ver com uma conduta fraterna, com a não rivalidade. Esses são princípios importantes para mim e para você. Amizade, companheirismo, identificação. E essa é uma ferramenta chamada de rapport na liderança, onde você pode entrar com uma identificação que vai minimizar aquela rivalidade, aquela agressividade, né? Então, estabelecer vínculos também é importante. E, por final, o grande valor, que é o amor, que é quando você junta propósito e amor. Então, de que você está falando de amor? É você fazer uma entrega com boa vontade. Do outro lado, você percebe completa ausência de amor, porque ali só tem má vontade. E em você habita o quê? A boa vontade, o amor. E é por isso que você é diferente. E é por isso que você está no lugar que você está, na função que você escolheu. Ok? Até aqui, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Então, a gente pode encerrar a gravação e eu queria passar por um momento mais informal. Obrigado, Pedro.